Bom, galera, bem-vindos ao Gestão FC. Estamos aqui, com esse nosso podcast, que quer tratar sobre assuntos relacionados ao futebol, mas não assuntos que você vê no seu dia a dia, né? O próprio professor Manuel Sérgio já falava, quem sabe só de futebol nada sabe. E hoje, para iniciar os nossos trabalhos, a gente tem aqui um cara muito bacana, um cara que inspira muita gente do meio. Eu sou de uma geração que estou aí há um pouco mais de 10 anos no futebol e é um cara que me inspirou muito a trabalhar com futebol. Tenho o privilégio de hoje ter conosco aqui o Ocimar Bolicenho. Tudo bem, Ocimar? Como vai? Orlando, um abraço a você e um abraço a todos aqueles que vão ter aí a oportunidade de ouvir esse podcast sobre uma troca de informações aí sobre essa mania brasileira de gostar do futebol, né? Então, Ocimar, eu sempre falo muito isso, né? O brasileiro gosta muito do jogo em si de futebol, né? Todo mundo, a gente tem 200 milhões de técnicos, né, no Brasil, então você sempre tem o torcedor querendo trocar A por B dentro do campo, cornetando o técnico, mas o futebol é muito mais do que isso, né? A gente vê e hoje a gente passa por um processo onde isso vai ficar mais evidente ainda. E o objetivo nosso aqui é esse, né? Passar para o público como é o dia a dia, as rotinas, como que as pessoas chegaram até lá, né, para trabalhar com o futebol em si. Eu queria começar, Ocimar, lógico, com você contando um pouco da tua trajetória, uma trajetória tão bacana, né, de tempo aí. O Ocimar foi o precursor aí de profissionalizar, né, a gestão de futebol, foi uma das primeiras pessoas a falar disso no Brasil, e por isso que tua presença é tão importante aqui, Ocimar, e gostaria muito de que você contasse essa trajetória aí para o nosso público. Bom, antes de começar, eu gostaria de dizer assim que o torcedor ele vai ser muito mais feliz se ele ficar só nessa cornetagem mesmo da hora do jogo, tem que tirar esse, tem que tirar aquele, porque quanto mais ele se envolver no bastidor, né, Orlando, menos ele vai, na verdade, dar vazão à sua torcida. Então, o bom do torcedor é isso. E eu costumo dizer o seguinte, torcedor foi feito para torcer, né? Não se mistura a torcida com a direção, até porque há uma distância muito grande entre a razão e a paixão. Por isso, muitas pessoas não entendem, às vezes, os comportamentos dos dirigentes. No meu caso, por exemplo, né, que fui presidente do Paraná Clube, depois fui trabalhar como profissional do Clube Atlético Paranaense, até hoje tenho amigos que não entendem isso, né? Mas é importante se dizer que o torcedor vai ser sempre mais feliz se ele simplesmente se concentrar na hora do jogo. À medida em que ele se envolver em assuntos de bastidor, realmente a quantidade de torcedor dentro do ser dele vai ser bem menor. Agora, vamos lá, vamos falar um pouquinho aí, então, da minha trajetória, que é longa, né? É longa e realmente Você começou lá atrás no Pinheiros, né, Ocimar? Exatamente. E antes disso, né, Orlando, eu, quando criança, sempre fui um organizador de torneios no meu bairro, então isso estava um pouquinho no meu sangue, né? Eu fui jogador do Pinheiros também, né? Eu joguei, naquela época, era a categoria dente de leite, que era até os 14 anos, e não pude seguir no futebol profissional porque, naquela época, eu tinha que trabalhar, né? Eu comecei a trabalhar aos 14 anos, eu venho de uma família humilde e realmente precisava trabalhar para fazer o meu sustento e até o meu estudo, né? Mas eu joguei futebol de salão, né? Joguei futebol de salão por 11 anos, porque o futebol de salão, naquela época, treinava à noite e jogava no final de semana. Então, você podia trabalhar e jogar futebol de salão. Tive uma carreira bem bacana também, joguei na Sociedade Thalia, joguei no Círculo Militar, cheguei a ser convocado para a Seleção Paranaense de futebol de salão para jogar em Pernambuco. Então, começou aí e o futebol sempre teve no sangue, né? E eu nasci ali no bairro da Água Verde. Ali no bairro da Água Verde dizem assim, que quem está na frente do cemitério torce para o Atlético e quem está no fundo do cemitério torce para o Água Verde. Naquela época ainda era o Água Verde, né? Então, ali tinha uma família muito numerosa, que era a família Baggio, e eles sempre me convocaram, na verdade, para que eu pudesse ir ajudar o Água Verde. Eu, na verdade, comecei como mascotinho do Água Verde, né? Comecei entrando junto com o time, comecei a pegando amor por aquilo, e logo depois disso já veio o Pinheiros, né? O Pinheiros é de 1971, e em 71 eu tinha 13 anos de idade. Então, eu também
com 14 já cheguei a jogar no Pinheiros e acabei me envolvendo com a política do Pinheiros já em 1985, né? Quando o presidente Ayrton Coelho de Queiroz foi reeleito, a família Baggio, que tinha vários componentes da família dentro do Conselho Deliberativo, reivindicaram junto ao presidente Ayrton Coelho Queiroz que eles me dessem uma chance para entrar na diretoria. E o presidente, naquela época, antes da posse, acabou falecendo. Foi uma coisa assim, bem interessante. O presidente Ayrton Coelho faleceu antes de assumir a segunda gestão dele. E, por ter sido eleito, né, quem assumiu na condição de presidente foi o vice-presidente eleito dele, que era o Auracy de Moura Cordeiro. E ele houve por bem manter aquela solicitação da família Baggio e me deu um cargo lá de vice-presidente de imprensa e publicidade. Na verdade, Orlando, era uma pasta que não falava nada com coisa nenhuma, né? Então, você era um assessor de imprensa... Isso, que naquela época não tinha, né? Uhum. Mas a gente, na verdade, se deu muito bem. Nós, nessa ocasião, fizemos algumas campanhas. Simar? Desculpa te interromper. 85, eu tinha 27. Que legal, começou muito 27 cedo. anos. Né? Uhum. Então, aí eu, na verdade, assumi essa pasta e lançamos a campanha Pinheirense Sim Senhor, que era uma campanha para arrecadar torcida, porque o Pinheiros não tinha torcida, né? Fizemos algumas campanhas nas escolas, principalmente nas escolas do Alto Boqueirão, onde está a Vila Olímpica, e levávamos os atletas para distribuir material escolar. E, queira ou não, isso fez com que a torcida do Pinheiros aumentasse um pouco. Nós chegamos a cadastrar, na época, 1.200 pessoas, o que era muito, porque as pessoas diziam que o Pinheiros só tinha 16 torcedores. Olha só. Então, nós fizemos duas campanhas, 16 mais eu, né? E a Pinheirense Sim Senhor. E, a partir disso, já em 87, ou seja, no segundo ano do meu trabalho, nessa pasta, eu já fui convocado para ser diretor de futebol, junto com o Edson Ferreira e junto com o Aramis Tissot. E nós acabamos sendo campeões, acabamos sendo campeões paranaenses em 1987. O Pinheiros vinha de ótimas campanhas, né? Tinha sido campeão em 84, vice em 85, 86 e campeão novamente em 87. E nesse campeonato de 87 eu já fui o diretor de futebol profissional. Então, a minha primeira experiência realmente profissional foi ali, né? Muito embora, naquela oportunidade, eu era dirigente estatutário. O que é o dirigente estatutário? É aquele que está lá só por amor ao clube e não tem remuneração nenhuma. Não tem remuneração nenhuma, né? Não tem. É só por amor mesmo. E eu te confesso que, no final, depois a gente vai falar, quando eu atingi o meu ápice com a presidência, e ainda também muito novo, porque eu fui presidente com 35 anos de idade. Nossa, isso atrapalha muito a vida social e profissional da pessoa, né? E isso realmente me fez repensar a minha vida a partir disso. Então, no Pinheiros, a gente teve assim uma convivência familiar muito boa, né? Eu tinha um contato com o Aramis Tissot, que é meu amigo até hoje, sempre tivemos assim uma conversa muito franca e aberta. Eu era muito fã do Valdomiro Perini. Você acha que não conheceu o Valdomiro Perini? Valdomiro Perini foi um grande diretor do Água Verde, do Pinheiros, e foi, pasme você, Orlando, campeão brasileiro pelo Curitiba, também como diretor de futebol do Evangelino. Né? Então, eu me espelhava muito no Perini, sabe? Uhum. E o Perini era uma pessoa assim, que sonhava muito alto para que o Pinheiros fosse maior do que ele realmente foi. Então, me inspirei muito nele. A partir disso, em 88, houve uma eleição no clube, e aí assumiu o Antônio Carlos de Melo Pacheco. E o Perini voltou para ser diretor de futebol e eu acabei virando vice-presidente de administração e recursos humanos. Então, eu ali peguei uma experiência muito grande na administração do clube. E aí, já em 89, veio a fusão do Paraná Clube, né? Que eu tive uma participação... Dezembro de 89, né? Dezembro de 89. Uhum. Mas as tratativas começaram muito antes, né, Orlando? Então, eu participei muito ativamente da fusão, né? Do lado do Pinheiros, eu me lembro, era eu, o Buzo e o Aramis, que, na verdade, fomos nomeados pelo Melo Pacheco para cuidarmos desse assunto. Então, participei muito ativamente da fusão e, logo no primeiro ano do Paraná Clube, isso é importante deixar bem frisado, né?
o Estatuto da Fusão ele previa as 4 primeiras gestões uma alternância de poder entre o Pinheiros e o Colorado. Para entender, né, para quem é de fora de Curitiba, o Paraná Clube ele é uma fusão, né, entre o Pinheiros, que é o clube que o Ocimar, né, começou a trajetória dele no futebol, e o Colorado, né? E a partir disso, de dezembro de 89 para frente, veio o Paraná Clube. Então, e o estatuto foi tão feliz, né, o Estatuto da Fusão, porque ele previu 4 alternâncias de poder entre os dirigentes do Pinheiros e do Colorado. E, coincidência ou não, foram os melhores anos da vida do Paraná Clube, né? Então, no primeiro ano, o Aramis Tissot foi eleito presidente. A minha função era para ser vice-presidente financeiro, mas aí a política de clube também tem disso. Tinha algumas pessoas que eram contra, e eu acabei virando assessor da presidência para assuntos do futebol. E aí vem uma confissão para você. Foi o tempo que eu mais gostei de trabalhar, foi o tempo que eu mais mandei no futebol, foi quando eu fui assessor. Porque, na verdade, quando você tem um poder de mando, um poder de controle, você acaba, às vezes, não tomando decisões que você quer. Você tem que, na verdade, estabelecer o que o grupo quer, né? Então, nem sempre é a tua vontade que prevalece. Você tinha uma autonomia aí maior. O Aramis teve uma gestão muito, muito, muito primorosa, né? Nós conseguimos trazer o seu Rubens Minelli, que na época era o único tricampeão brasileiro de futebol. Técnico, professor. Uma lenda do futebol, né? Na verdade, o Paraná deve muito a ele, porque tudo que nós aprendemos de futebol tem muito do seu Minelli. E logo no segundo ano, o Paraná já foi campeão, né? Uma coisa assim que foi realmente muito rápido, muito né? Forte, muito forte, né? Aí veio o Darcy Piana, que era, na verdade, o primeiro presidente oriundo do Colorado, né? E eu fiquei como o primeiro vice-presidente. Ou seja, já na escala da sucessão ali, eu era o próximo, primeiro. Né? Exatamente. Então, fiquei como primeiro vice-presidente. Nesses 2 anos, atuei muito pouco no futebol, porque o Darcy tinha outras pessoas da confiança dele. Mas, mesmo assim, fomos campeões brasileiros, né, em 1992. Aquela memorável jogo lá na Fonte Nova, com 50 mil vitória, pessoas. Né? E vitória do Paraná por 1-0. Ganhamos aqui de 2-1 e ganhamos lá de 1-0. E aí veio já a minha presidência. E aí que eu digo para você, eu acho que de uma forma muito prematura, eu tinha apenas 35 anos de idade, e fui o 3º presidente do Paraná. Por sorte, embora o Otacílio sempre diga que a sorte sempre está do lado dos competentes, né? Eu consegui ser tricampeão do Paraná, né? Realmente uma façanha muito, muito interessante, que depois foi concluída com o Tetra e o Penta pelo Hernani Buchmann, né? Que completou aí a maior fase ganhadora do Paraná Clube, no último ano que o Estatuto previa a alternância do poder. Né? O Hernani Buchmann foi meu professor. Então quando acabou a alternância do poder, houveram algumas mudanças estatutárias que, ao meu ver, atrapalharam muito a sobrevida do Paraná Clube, mas isso é um outro assunto. Né? Então, assim, como eu disse a você, como eu fui presidente muito prematuramente, isso me atrapalhou muito a vida profissional e a vida social, porque o futebol é lindo, mas o futebol sacrifica a tua família e sacrifica a tua profissão. E como dirigente estatutário, né, Osmar? Sim, né? Então, como você disse, paixão, o dirigente estatutário ele não é remunerado. Então, você deixa de lado a sua vida profissional, a sua vida pessoal é sempre sacrificada. Quando a gente está trabalhando com futebol, a rotina do futebol é uma rotina muito intensa, né? E obviamente que isso causa algum tipo de repercussão na sua vida, né? Não tem como. Eu diria que o futebol toma 99% do tempo, porque ele é muito dinâmico e realmente a pessoa se empolga e acaba, na verdade, esquecendo os outros assuntos, o que, na verdade, é muito perigoso, como foi no meu caso. E aí, então, é que vem a minha fase de profissional, porque nesse período que eu passei por dificuldades, depois de ter assumido a presidência do clube, eu fui procurar me especializar, né? E nos 5 anos que se sucederam, ou seja, de 96 até 99, eu fiquei fora do futebol. E aí, tentando, na verdade, reequilibrar a minha vida, consegui, graças a Deus.
E no ano de 2000 eu acabei fazendo uma pós-graduação em administração esportiva pela Universidade do Esporte, aqui do Paraná. E tenho o diploma de pós-graduado pela Universidade Federal do Paraná em administração esportiva. Foi a segunda turma, né? E eu realmente me orgulho muito disso, porque isso, na verdade, conduziu a minha vida dali para frente. E aí sim, aí eu diria que esse período foi exatamente uma linha divisória entre a minha paixão pelo futebol e, a partir de então, as minhas decisões tomadas pela razão do futebol, que são coisas bem distintas e bem distantes. Né? É uma grande diferença, né, Alcimar? Porque, na verdade, futebol, enquanto, né, para o torcedor, para quem acompanha, para quem é fã do futebol, é aquela paixão, e para a gente é trabalho, né? Até o próprio slogan do podcast é esse, né? Futebol é o nosso trabalho. Então, obviamente, qualquer profissional que queira ter uma conduta, né, e ter sucesso na carreira, você tem que usar a razão, né, e não emoção nas tomadas de decisão. Exatamente. Então, aí, ali começou uma carreira diferente, né? Uma carreira de dirigente remunerado, e aí, obviamente, com uma cabeça totalmente diferente daquele dirigente apaixonado que morreu ali em 1995, quando terminou a minha gestão como presidente. E aí eu tive algumas experiências boas, algumas experiências ruins também, né? Nós fizemos um trabalho de consultoria lá no Joinville. O Joinville vinha de um rebaixamento para a segunda divisão estadual, e o clube estava numa situação muito difícil, muito parecida com a do Paraná hoje, que se ele não ficasse em quarto lugar no campeonato estadual, ele não teria calendário no ano seguinte. E nós, infelizmente, em 3 meses não conseguimos fazer nada diferente, e o Joinville acabou em 6º colocado, e o projeto, então, não teve... Muito pouco tempo também, né, Alcimar? 3 meses. Não. E veja bem, você estaria pegando um clube que teria caído para a segunda divisão estadual e teve que ser reformulado totalmente. Então, é o que o Paraná passa hoje, né? As pessoas hoje reclamam, o Paraná está contratando um jogador que não é conhecido, mas nem pode mesmo, não pode, porque ele está vindo de um nocaute, né, Orlando? Então, as pessoas não têm essa consciência, mas vai ser um período difícil. Muito embora eu acho que vai dar certo, mas vai ser um período difícil. É difícil conversar contigo e não falar sobre o Paraná Clube, né? Você acha que essa lei nova que está saindo das SAFs, né, Sociedades Anônimas, aí é algo que possa ajudar o Paraná numa reconstrução? Porque o Paraná é muito grande, tem uma torcida muito grande, né? A gente que acompanha aqui de perto, trabalha há muito tempo também, eu tenho um respeito profundo, enorme pelo Paraná Clube e pelas pessoas que construíram o Paraná Clube ao longo desse tempo, né? A maioria das pessoas que você falou dentro desse histórico, além de você, eu conheço. Você acha que isso pode vir de alguma forma, ajudar o clube nessa reconstrução? Vamos abreviar, então, um pouquinho ali o meu histórico, que parou no Joinville, depois volta, e vou dizer o seguinte, eu estive no Londrina em 2016 e fiz uma declaração. Eu não sabia, não conhecia a situação do Londrina, que estava sob uma intervenção do Ministério do Trabalho, e essa intervenção dizia o seguinte, ela afastou os dirigentes estatutários do Londrina, abriu uma licitação para uma empresa gerir o futebol, não foi feliz com a primeira empresa que foi escolhida, e escolheu a segunda empresa, que é a SM Sports, do Sérgio Malucelli, e de toda a receita que o Londrina oferece, através da gestão do Sérgio, 20% era para acabar com o passivo trabalhista. Operação judicial. E veja que interessante, queira ou não, Orlando, isso resolveu o problema passivo do Londrina, porque se não fosse isso, Londrina não existiria mais hoje. Então, eu tive uma coisa e disse que isso seria muito bom para o Paraná Clube, naquele momento que o Paraná Clube já passava em 2016. E foi muito mal interpretado, porque aí algumas pessoas da imprensa colocaram que eu teria dito que o Londrina era a terceira força do Estado, como se estivesse menosprezando o Paraná, mas não era essa a intenção. A intenção era ter dito que a fórmula que foi aplicada no Londrina caberia muito bem ao Paraná Clube para se resolver a situação. Hoje, por exemplo, se fala muito... Isso se prova hoje, né? Isso se prova hoje, né? Pelas circunstâncias em que o clube chegou.
Então, hoje se fala muito das SAFs. O que são as SAFs? São empresas terceirizadas que assumirão o departamento de futebol profissional com o seguinte compromisso: 20% da receita tem que ser direcionada para as dívidas do clube origem. É a mesma coisa que o promotor lá de Londrina já tinha visto em 2010 e salvou o Londrina Esporte Clube com essa decisão. Londrina na segunda divisão do estadual e em 5 anos chegou na segunda divisão, né, na Série B do Campeonato Brasileiro. Campeão 2 vezes do estado do Paraná, isso, né? Isso. Chegou 2 vezes à Série A. E olha, por 3 anos, por muito pouco, não chegou na Série A. Muito pouco. Então, assim, é a solução? Claro que é. Desde que seja levado a sério, desde que seja com pessoas sérias, com pessoas competentes. E que, de novo, a razão prevaleça sobre as decisões apaixonadas dos dirigentes estatutários. Hoje, o dirigente estatutário é um entrave para isso. Porque o dirigente estatutário é aquele que vive de mostrar a carteirinha de conselheiro, que ele que manda, que ele que faz, que ele que dá palpite. E, infelizmente, o futebol mudou. O futebol hoje gera muita receita. E acabou aquele tempo de que eu era dirigente estatutário, em que o dirigente só ia à tarde lá para tomar um aperitivo e aí definir as coisas do dia a dia. Hoje isso não cabe mais, né? Então, as SAFs são uma grande solução, sim. E eu diria que o grande precursor das SAFs é esse promotor, que eu não tenho o nome dele, que fez do Londrina e que salvou Londrina agindo da forma que ele agiu. É óbvio que também deu sorte, né, de pegar um empresário como o Sérgio Malucelli, que, na verdade, levou a sério o assunto e que, na verdade, também tem uma estrela do tamanho de um trem, porque futebol sem estrela você não chega a lugar nenhum. O Sérgio é meu conterrâneo, né? Somos de Irati, os dois. É de Irati. Então, vai vir aqui, vou conversar com ele também. E eu tenho uma história bonita com ele, Orlando, porque o primeiro ano dele como presidente do Irati foi o meu primeiro ano como presidente do Paraná. Eu não sei se você lembra, você é novo, hein? Eu era moleque, ia em jogo do Irati lá em Irati nessa época. Para você ter uma ideia, a estreia do Mirandinha no Paraná foi um amistoso contra o Irati. Isso, você ter uma ideia do relacionamento que nós tínhamos lá. E naquele ano, o Paraná estava tão bem que ele espalhou espalhou alguns jogadores que não seriam aproveitados pela equipe do Paraná. E nós fizemos uma filial no Irati e uma filial no Rio Branco. Foi uma coisa muito bacana. O Ageu, por exemplo, ele se fez lá no Irati. Lá no Irati, o Ageu... E depois voltou para ser um grande jogador do Paraná. Né? Isso. O Ageu, a família dele é de lá. Com ele, eu brinco até com ele que ele só casou por minha causa. Se eu tivesse mandado ele para Irati, ele não ia casar. Né? Jogava muito o Ageu na época, eu lembro. Muito, e foi um grande jogador do Paraná, né? Um grande jogador do Uhum. Paraná, é uma grande pessoa até hoje, mas Geuzinho é uma grande figura. E outro detalhe interessante, né, que é muito bacana de lembrar, eu me recordo que tinha um Atletiba aqui em Curitiba, no domingo, e o Paraná tinha jogado no sábado. E eu fui a Paranaguá para assistir Irati e Rio Branco, que, na verdade, eram os dois clubes filiados, né? Parceiros. Eram parceiros do Paraná. Então, foi uma coisa muito bacana que ficou muito na minha lembrança. Então, a minha amizade com o Sérgio vem de lá e a gente acabou fazendo um relacionamento de amizade. Você está vendo aqui atrás, esse quadrinho aqui? Sim. Esse aqui é o pôster, está autografado, inclusive, pelos atletas. Tem autógrafo do Germano, do goleiro, do César, do Arthur ali, do Fred, do Elias e do Vitor. Esse pôster foi feito da final da Primeira Liga, em 2017, que vocês venceram. Sim, porque nós somos campeões, né? Na época eu trabalhava lá e esse foi um pôster, que eu tenho guardado aqui até hoje, junto com a minha camisa do Pelé. A gente tá, como está no começo do podcast, Osmar, a gente está arrumando ainda o estúdio. Então, tá certo, mas foi muito bacana, né? Essa decisão da Primeira Liga foi uma coisa muito bacana para o Londrina, porque eu me recordo também que o Sérgio disse assim, mas como é que nós vamos ser campeões? Eu digo, é mata-mata. A gente tem condição de ser campeão. A gente fez uma primeira fase invicta. A gente ganhou todos os jogos da primeira fase e depois cruzou Cruzeiro e Fluminense ainda antes, né? Foi Fluminense Cruzeiro na semifinal e o Atlético na final. E o jogo contra o Cruzeiro, para você ter uma ideia, foi em Londrina, estava 2-0 para o Cruzeiro. Eu estava trabalhando até os 42 do segundo tempo. Eu estava na beira do gramado trabalhando. Aquele jogo foi surreal.
Eu acho que foi ali que vocês ganharam a competição, porque Então, né, até os é 40, uma coisa até os muito 45 bacana. estava 2-0 pro Cruzeiro, né? Sim, daí houve o pênalti, né? No último minuto, o Germano bateu, converteu e a gente ganhou nos pênaltis dele. Foi um negócio muito bacana. Então, esse tipo de coisa, né? Você veja como é que é. Hoje está se dando a SAF como a grande descoberta e ninguém descobriu a roda. O promotor de Londrina já tinha feito isso. Exatamente, E com muito sucesso. De uma forma, né, não dentro de uma estrutura jurídica como né, vão ser as SAFs, mas havia solução lá atrás já, né, e que poderia ser aplicado, não só, a gente está falando muito aqui, né, de Curitiba, do Paraná, mas você vê, por exemplo, Portuguesa em São Paulo, quantos clubes tradicionais, né, que infelizmente aí com o tempo foram, né, decaindo dentro das suas gestões e tudo mais, e lógico que você citou muito a questão de dirigente estatutário, Ocimar, e eu tenho uma pergunta que eu gosto de fazer sempre para todo mundo. Futebol hoje, em 2022, é política ou é negócio? Atividade empresarial. Eu acho que é negócio. Eu acho que é negócio. Então, e negócio tem que ser tratado como negócio. Tem que ter governança, tem que ter compliance, você, né? Aí o dirigente estatutário atrapalha muito. Eu não tenho nenhum temor em dizer isso. Eu até tenho muita resistência em alguns lugares, porque realmente eu tenho esse pensamento, até porque eu fui dirigente estatutário. Sim. Então, eu tenho a experiência de como é que funciona a parte estatutária, e a parte estatutária, em virtude do futebol sendo um negócio, hoje atrapalha demais. Vamos voltar lá para trás, onde a gente estava? Vamos voltar. A gente parou lá no Joinville. Isso foi antes de você trabalhar no Atlético? Sim, bem antes, bem antes. Depois do Joinville, eu fiz um trabalho de consultoria no Marília Atlético Clube. No Marília, eu morei em Marília. Eu ia em João do Mac lá, rapaz. Bento de Abreu, Sampaio Vidal. Olá, Ocimar. A gente estava sempre por ali, perto. E conheceu o Luizinho Caicai lá, então? Conheci o Caicai. Conheci o presidente lá, né? O Caicai que tem uma história interessante, né? O apelido dele, você sabe por que é Caicai ou não? Não, isso eu não sei. Ele caiu 2 vezes de avião e sobreviveu. Por isso que o apelido dele é Luizinho Caicai. Figura, assim, espetacular de boa, figura boa demais, e tinha investido demais no clube, mas demais. Marília quase subiu 2 vezes para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Não subiu uma vez porque perdeu 6 pontos por causa de um registro do jogador, né? Exatamente. E outra vez que era o Botafogo, que estava na disputa com o Palmeiras lá, perderam os mandos também e acabou não dando certo. Eu acompanhava. E lá a gente foi fazer um trabalho de recuperação financeira, porque o Luizinho queria, na verdade, deixar de patrocinar o Marília, e nós tivemos um resultado nessa parte muito bom. Obviamente, tecnicamente, não tão bom, porque acabou não sobrevivendo na Série B, caiu para a Série C, e a partir dali teve assim um período muito ruim, né? Até hoje está se batendo para voltar aí às boas condições. Depois disso, ainda fui ao Santos, né? Eu trabalhei no Santos na época do Neymar, na época que o Neymar foi descoberto e fez a sua primeira partida profissional. Isso foi em 2009. Neymar fez a primeira partida dele enquanto eu estava lá. Eu vi, na verdade, a ascensão dele, do Ganso, né, do André, todos eles subiram nesse período. Isso foi uma experiência muito boa, porque o Santos é o time mais querido do Brasil, Orlando. É uma coisa assim interessante, né? Você tem muitos times que não têm a simpatia de torcedores. O Santos, na verdade, é o que onde ele vai, todo ele mundo tem gosta do Santos de alguma forma, né? É impressionante. Meu pai é santista, então, né? Você tem aquele carinho pelo Santos também. Eu tenho aqui uma camiseta do Pelé, né? Poxa, a história que o Santos tem é algo muito, muito bacana. E eu imagino que é trabalhar dentro, né, de um clube com tanta história, assim. Foi uma experiência muito, muito bacana, muito bacana. Depois disso, sim, aí sim veio o convite do Atlético Paranaense, um convite que, na verdade, foi muito surpresa eu ter recebido. O Marcos, né, que é irmão do Sérgio, me ligou, eu estava, inclusive, viajando, estava fora do país. Ele disse: Marcos, tem certeza que você está me convidando para ser o diretor de futebol do Atlético? Tenho certeza, você aceita? Eu aceito o desafio. Até porque, naquele momento, Orlando,
eu precisava desvincular a figura Ocimar Paraná Clube, até porque eu não era mais o torcedor do Paraná Clube, eu era um profissional do futebol. E o Atlético me abriu essa possibilidade de eu dizer para o mundo do futebol que o Ocimar não é o Ocimar do Paraná Clube somente, ele é um profissional do futebol que estaria ali à disposição do mercado para quem precisasse dos meus trabalhos, né? Obviamente, sofri muita resistência com isso, né? Até amigos meus deixaram até de ser meu Lembro do amigo. barulho que foi a época que te contrataram. Conheço também o Então, Dr. Marcos, grande figura, grande sujeito, né? E uma ele teve figura muito ímpar, peito né? para te chamar, né? Porque a gente sabe o barulho que isso causa, Sim. e você de aceitar, né, o desafio. Mas isso faz E parte da você vida veja bem, profissional, né? eu fiquei 2 anos lá. Eu me Bastante surpreendo tempo. hoje com o tempo que eu fiquei. Porque quando eu fui ao Atlético, o Atlético estava quase na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2009. E aí nós fizemos uma alteração de treinador, trouxemos o Antônio Lopes e no final acabamos nos livrando do rebaixamento com 2 rodadas de antecedência. E no ano seguinte, a gente tirou 5º lugar. Quinto, era o Carpegiani, era o técnico, né, naquele ano. Exatamente. Só que, infelizmente, naquele ano só 4 iam para a Libertadores. Uhum. Mas nós ficamos em 5º lugar. Foi uma das melhores time. campanhas do Atlético até então. Né? Fora aquela que ele tinha sido campeão brasileiro. Teria sido a 2ª melhor campanha. Então, foi uma experiência muito grande e me colocou no mercado como um profissional. Então, eu agradeço muito ao Marcos, eu agradeço muito à instituição Atlético Paranaense, no sentido de que me desvinculou da figura de Ocimar Paraná Clube com a figura do Ocimar profissional do futebol. E o Atlético já hoje, naquela época era um time com uma gestão muito profissional já, né, Ocimar? O Marcos sempre foi uma pessoa muito, muito séria, né? Muito honesta, e ele, na verdade, por ser tão sério e honesto, ele acabou, na verdade, deixando de fazer algumas loucuras que um dirigente de futebol sempre tem que fazer, né? Desde que seja dentro da medida, eu acho que tem que ter um pouquinho de louco, senão não sai do lugar. Não muito louco, um pouquinho de louco só. Ousado, e o Marcos, digamos assim. na seriedade dele, ele preferiu deixar o caixa com dinheiro do que efetivamente tentar alguma coisa mais arrojada, né? Então, isso foi muito, muito bacana. Então, aconteceu exatamente nesse sentido. Você saiu antes do final da gestão, né, do Marcos Ponzocego? Eu saí, na verdade, antes de terminar o estadual de 2011. Né? Houve uma pressão muito grande a partir de que nós perdemos os 2 campeonatos com o Curitiba, nós fomos vice-campeões, e a torcida realmente já estava... E você vê, né, porque, obviamente, se analisando na época, poxa, aquele time do Curitiba, do início da década ali, chegou 2 vezes na final da Copa do Brasil, era um Everton Ribeiro, Rafinha, era um baita time, né? Poxa. Exatamente, era um time muito bom, mas o torcedor não entende isso, né? Então, realmente, havia uma pressão muito grande e eu fui ao Marcos e disse, Marcos, eu vou sair. Tinha sido recentemente trocado o treinador, uma coisa que eu também não tinha concordado muito, a saída do Geninho para a vinda do Adilson. E aí eu já saí antes do último jogo do campeonato estadual. Não participei do Campeonato Brasileiro de 2011, que, infelizmente, o Atlético acabou sendo rebaixado, né? Mas eu não participei disso. Então, foi uma experiência muito, muito, muito bacana. Depois do Atlético, eu ainda estive na Ponte Preta, né? A Ponte. Um clube também muito interessante e difícil de trabalhar. Consegui trabalhar 2 anos lá. A rivalidade em Campinas é algo potente. Eu confesso a você que lá existem 2 campeonatos. O Guarani e Ponte Preta e o resto. São os 2 campeonatos que existem. É uma coisa assim impressionante como eles vivem esse clássico que eles chamam de derby, né? E eu tive possibilidade de estar lá por 3 ocasiões, vendo isso. Realmente é uma coisa ímpar. E a Ponte Preta é um clube que tem muita influência da torcida organizada. E isso faz muito mal para a Ponte Preta, sabe? Todo clube que, na verdade, der muito poder para a torcida organizada, ele vai ter problema. Porque é aquilo que eu te disse lá no começo, o torcedor é para torcer, não é para dirigir. E enquanto o torcedor deixa de torcer e se envolve com a direção do clube, ele deixa de ser torcedor.
e isso é uma confusão muito, muito, muito séria para que o clube não tenha o caminho correto. Mas, mesmo assim, eu consegui ficar 2 anos lá, fomos vice-campeões da Copa Sul-Americana, uma coisa que a Ponte Preta nunca tinha conseguido, né? E também, como Atlético, eu saí antes do Campeonato Brasileiro de 2013, saí no segundo ou terceiro jogo, segunda ou terceira rodada, e a Ponte também acabou, no final, caindo para a Série B. Mas foram também 2 anos muito proveitosos lá. E depois disso, eu tive 2 experiências muito parecidas, no Bahia e no Cruzeiro. Eu peguei esses 2 clubes numa transição de gestões que foram, na verdade, retiradas do comando por administração ruim, e peguei um período de transição só com dirigentes estatutários. E aí realmente não consegui aplicar nenhum dos meus conhecimentos profissionais, porque eram dirigentes estatutários que nunca tinham dirigido o clube, mas também não ouviam a parte profissional para a tomada de decisões. O senhor Minelli disse uma vez para nós, em 1990, que o futebol é um fenômeno, Ocimar. Digo, mas por que, seu Rubens? Porque eles nos contratam, nos pagam ótimos salários, mas eles querem decidir o que a gente tem que fazer. O Steve Jobs tinha uma frase assim, né, que não fazia sentido você contratar especialistas profissionais da área e querer dizer o que eles têm que fazer. É eles que têm que dizer o que você tem que fazer. Esse é o futebol, Orlando. Esse é o futebol. Exatamente. E essa frase prevalece até hoje. Eles pagam salários astronômicos para os profissionais, mas a decisão é deles e eles querem fazer do jeito deles, por mais que o profissional diga que não é o caminho correto. Então, realmente é uma coisa que ficou, né? No Cruzeiro, agora, eu tive uma experiência muito, muito triste, porque eram 8 dirigentes estatutários que nunca tinham participado da vida clubística. Eu fiquei lá 70 dias, cuidando do futebol, e nunca fui chamado para uma reunião desses dirigentes para dizer realmente o que estava acontecendo ou qual era o caminho que tinha que se seguir. Então, está aí o Cruzeiro, né? Onde é que ele parou, né? Além da paixão que a gente falou muito, e concordo contigo que o dirigente estatutário acaba também virando um pouco refém da torcida organizada em várias tomadas de decisão, né? Tem muito a questão de vaidade também, né, Ocimar? Isso é algo complicado quando a gente fala, né, de dirigente estatutário, principalmente. É uma coisa que eu, pelo menos, vejo muito no futebol ainda. E tem toda a razão. A vaidade está acima de qualquer coisa. Nós acabamos de falar, né, que ser dirigente estatutário te traz um monte de problema, mas te alimenta o ego, né? Uhum. Então, tem 3 coisas. A vaidade, né? E eu sempre digo que futebol tem muito ciúme de homem, que é muito pior que ciúme de mulher. Pode ter certeza disso. Meu pai sempre falou isso. Mas é verdade mesmo. Então, assim, foram experiências muito ruins, porque a gente não consegue colocar os conhecimentos que a gente tem, porque as pessoas não têm um alcance disso e, infelizmente, acabam tomando o caminho errado, né? Ocimar, me fala uma coisa. Dentro dessa tua trajetória, tão rica, quem foram as pessoas que mais te inspiraram, assim, os profissionais que mais te inspiraram para você decidir, fala, cara, é isso aqui que eu vou fazer e vamos em frente, vou me especializar, vou correr atrás? Bom, eu praticamente já te respondi. Eu lá de trás já tenho no sangue isso que, além de eu jogar bola nos campinhos de casa, eu gostava de organizar, né? Uhum. Depois, o Valdomiro Perini, que eu sempre me espelhei como dirigente e achava que a forma que ele via futebol era uma forma muito bacana. O Aramis Tissot foi um cara que me deu todas as condições de eu poder sonhar com aquilo que eu gostaria de fazer, que era mexer com futebol, né? Na parte técnica, o senhor Rubens Minelli e o Otacílio Gonçalves foram 2 pessoas assim que me ensinaram demais como tratar, como os jogadores, por exemplo, assim, eu me lembro que o primeiro jogador que eu tive contato antes de entrar nesse processo todo foi o Dionísio, lateral esquerdo, né? O falecido Dionísio, que era o presidente da caixinha dos jogadores, e eu trabalhava com aplicação de recursos, e eu ia lá com o Dionísio para aplicar o dinheiro da caixinha dos jogadores. Então, ele também me deu assim uma introdução
muito forte, né, no futebol. Aí depois veio o Serginho Prestes, que é um cara muito politizado também, foi um cara que também me ensinou muitas coisas no relacionamento com os jogadores, né? É duro a gente dizer nomes aí, porque a gente vai esquecer alguém, mas esses realmente foram os principais que me vêm à cabeça agora que você me fez essa pergunta específica. Legal. E fala assim, você, né, quando você começou nessa trajetória profissional, você exerceu o cargo de diretor de futebol, executivo de futebol, né, em todos esses clubes que você falou. Fala um pouco sobre o dia a dia. O que faz uma pessoa que é um executivo de futebol dentro do departamento de futebol? Antes disso, eu vou dizer para você que em 2010 nós reunimos todos os gerentes de futebol dos clubes brasileiros e resolvemos fundar a Associação Brasileira dos Executivos de Futebol. Verdade. Essa nomenclatura executiva de futebol, ela surgiu com a ABEX, que é essa associação. Eu fui o primeiro presidente da ABEX nas 2 primeiras gestões, depois veio me seguindo o Rodrigo Caetano, né, que hoje é um dos expoentes aí nessa função. Atlético Mineiro, né? Exatamente. Depois veio o Cícero Souza, que hoje é também o gerente de futebol do Palmeiras, e hoje é o Marcos Vinícius Beck Lima, que é do Cascavel, né, que é o presidente da Associação Brasileira de Executivos. Do Cascavel? O Marcos Vinícius do Cascavel, o presidente hoje? Sim. Pô, que legal. O Marcos Vinícius é meu sobrinho, né? Ele é filho da minha irmã dele. Então, ele hoje é o presidente da associação e tem feito aí uma gestão muito profícua também. A nomenclatura executiva de futebol surgiu dessa associação. E nós estamos já no Senado Federal, já que foi aprovado na Câmara Federal, uma lei que regulamenta a profissão do executivo de futebol. Então, a profissão uma coisa não que regulamentada, ela é complicada, né? Existem vários aspectos daí, né, de resguardar direitos, né, do trabalhador que acabam, né, caindo por terra e, enfim, fica no limbo, então, né? Como já passou na Câmara, né, a gente está na expectativa aí de que esse ano ainda o Senado passe e a gente tenha a profissão devidamente regulamentada, o que vai ser um grande sucesso para a ideia que nós tivemos lá em 2010. Então, agora, respondendo a tua pergunta, o executivo de futebol, na verdade, ele é um grande gestor de pessoas, né? Muito embora, para a grande mídia, ele seja um contratador e um dispensador de atletas, o que é apenas uma das funções. E por que eu digo que ele é um gestor de pessoas? Porque, independente do tamanho do clube, um departamento de futebol profissional, ele envolve, no mínimo, 40 pessoas, né? Entre o grupo de atletas, o grupo da infraestrutura, que envolve o roupeiro, envolve, enfim, o grupo médico. Então, ele é um grande gestor de pessoas, porque, na verdade, é ele quem cuida do dia a dia, e o dia a dia envolve todos os departamentos do clube. Envolve o departamento jurídico, quando vai se fazer um contrato, é o executivo que estabelece as condições do contrato, e aí o advogado, obviamente, põe isso no papel, né? O relacionamento com o departamento de recursos humanos para admissão, para demissão, para informações, enfim, de todas relacionadas a recursos humanos, com o marketing, né, para saber o que é aquilo que precisa ser feito para que alguma coisa seja implementada. Muito importante hoje, né? Então, atrair recurso, né, para as instituições, né, para os clubes. Você não vai ter nenhum departamento em que o executivo de futebol não tenha que estar presente e que não tenha que ter conhecimento para poder exercer essa função. Então, uma gestão sistêmica. Ele substitui muito o dirigente estatutário, com uma diferença. Ele trabalha 24 horas por dia e o estatutário só no final da tarde, né? Então, por isso, vamos dizer, esse atrito com a figura do dirigente estatutário, porque se o executivo se dá bem, quem aparece é o executivo. Muito embora, Orlando, nós temos na nossa associação um lema de que quanto menos nós aparecermos, melhor. Exatamente para não atritar com essa vontade do estatutário aparecer, vamos dizer, entre aspas, né? Eu não sou contra isso, até porque, como eu te disse, eu já fui dirigente estatutário. Só que o que teria que ser medido hoje é o seguinte: dá ao profissional a chance dele dizer o que tem que fazer. E aí, sim, se o que o profissional disse não funcionou, muda o profissional. Certo? Porque o profissional é contratado... O que ocorre muito é que acabam não te dando a autonomia necessária
você não toma as decisões e o primeiro, né, onde explode a Primeiro que coisa... cai é você. Veja que interessante, que paradoxal que é, né? Se você vai bem, no outro ano o dirigente estatutário já acha que sabe tudo e não precisa mais de você. Se você vai mal, tem esse problema aí, que você é o culpado de tudo. Então, você fica num dilema. Se eu for bem, por isso que eu digo que o ciclo de um executivo de futebol, num clube, é no máximo 3 anos. Porque à medida em que você ganha, você acaba, na verdade, tendo notoriedade. E essa notoriedade atrapalha lá o ciúme de homem que nós falamos lá atrás. Né? Pô, por que as láureas estão sendo dadas para o executivo e não para nós? Então, nós temos um lema de que toda a parte de imprensa, toda a parte de que vá se colocar alguma coisa para o público em geral, seja o estatutário que faça, desde que a gente tenha participação. Não precisamos ser ouvidos, mas, aliás, pelo contrário, precisamos ser ouvidos, não precisamos ser entendidos, né? Mas desde que o dirigente estatutário tenha plena confiança no seu executivo, metade do caminho do sucesso está garantido. Então, esse problema a gente tem, porque o executivo trabalha muito e aparece pouco. Você acha que agora, com as SAFs vindo, você acaba tendo investidores, né? Então, essa figura do dirigente estatutário, ela acaba se transferindo para um dono ou para um grupo, né, de investimento, que são os donos. A partir disso, quando esse executivo de futebol começa a prestar, né, contas do seu trabalho para essas pessoas, você acredita que essa autonomia, principalmente nas tomadas de decisão e tudo, vai melhorar? Se o Steve Jobs for o investidor, sim, porque ele vai dar a voz ao profissional. Agora, assim, é óbvio que a tendência é que esse cara que vai pôr o dinheiro, esse cara que vai ser o grande investidor, ele tenha mais cuidado com isso e que ele, na verdade, procure um profissional para que ele possa se basear nas suas decisões. Eu entendo que é muito mais fácil com o investidor do que com o estatutário, né? Mas vou dar um exemplo aí. Eu tenho visto de longe as declarações aí do John Textor, né, que é do Botafogo. Ele parece um estatutário de primeira categoria. Ele gosta de jogar para a torcida, né? Me dá um susto, assim, né? Porque ele acha que está entrando Eu vejo, por exemplo, a presidente do Palmeiras também, né? Com uma visão de que ela vai começar a aprender agora nessa gestão dela, à medida em que o time perca 2 partidas, né? Porque nem tudo são flores. São flores quando se ganha, mas não se ganha sempre, né? Eu sempre digo assim, todo final de temporada tem um grande idealizador, um cara que fez um grande planejamento e 19 burros, porque os 19 que não ganharam são considerados burros. E é uma questão cultural nossa que eu acho muito injusta, né, Osmar? Porque é o que você disse, são 20 clubes e um só vai ser campeão. Você vê muitos países fora, né, na Europa principalmente, você tem o torcedor lá, por exemplo, do Atlético de Bilbao, lá da Espanha, ele sabe, o torcedor, né, o pessoal sabe, poxa, nós estamos lutando aqui para uma vaga na Liga dos Campeões ou na Copa, né, na outra Copa que eles têm lá. O nosso objetivo aqui é chegar em 5º, 6º, 7º, e aqui os 20 que entram para ser campeão. Né? Tá, mas isso está mudando um pouquinho, Orlando, sabe? Com essas vagas de Libertadores, com essas vagas de Sul-Americana, a tendência é esse paradigma ser quebrado. E o interessante você ter falado no Atlético Bilbao, porque na segunda-feira agora nós tivemos uma reunião, trimestralmente a ABEX se reúne para ouvir uma série de palestras. E teve uma palestra lá do Pedro Martins, que é o executivo que está lá no Cruzeiro, cuidando das coisas do Ronaldo, e ele falou do Atlético de Bilbao. Você sabe que o Atlético de Bilbao não admite jogadores que não sejam bascos. Não. Então, eles sabem que, em não admitindo jogadores que não sejam bascos, eles vão ter um poder técnico menor do que os outros. A técnica deles também fica limitada, né? Então, é um exemplo espetacular, porque eles sabem que só podem ter e só querem ter os jogadores básicos, mas também sabem da limitação do clube deles, que, na verdade, é um dos clubes que nunca caíram de divisão na Liga Espanhola. Então, isso é um grande trunfo. O que, para nós aqui, ainda, né,
não é um grande negócio. Mas, às vezes, eu sempre digo, permanecer na Série A é um grande resultado. Eu me lembro que em 2002, nós jogamos a última rodada Paraná e Figueirense lá em Florianópolis, até os 28 minutos do segundo tempo, nós estávamos caindo para a segunda divisão. E naquele ano caiu Palmeiras e Botafogo, caíam 2 só. E nós fizemos muita comemoração no final, porque, afinal de contas, era um milagre, né? E importante para o clube, caiu né? de pau. Em relação a receitas e tudo mais. A imprensa da época caiu de pau, onde já se viu, está comemorando permanência, né? E hoje não, hoje é um grande negócio você permanecer na Série A. Já mudou um pouco, né? São 2002 para cá, são 20 anos. É uma transformação lenta, mas eu acredito que ela vai chegar. E isso graças às alterações que foram feitas aí nas formas de disputa e na classificação técnica de cada equipe para conseguir uma vaga, porque antigamente, você ainda é muito novo, mas antigamente tinha muito da Mais ou parte menos. política. Quem era mais forte politicamente sempre tinha vaga, sim. de um jeito ou de outro. E hoje não. Hoje o que prevalece é o resultado técnico. E o degrau para você jogar numa primeira para uma segunda divisão ainda é muito alto, né, Ocimar? Não, a diferença é 8 vezes o valor da cota. Então, exatamente. Realmente faz uma Seu diferença. Orçamento vai lá em cima, né? E você tem que ter pessoas também para te ajudar a administrar tudo isso, né? Eu lembro que quando o Joinville subiu para a primeira divisão, lembra que ele saiu da terceira, segunda e foi para a primeira? Eu conversei com um amigo meu que trabalhava lá na época e ele me demonstrava o receio pela seguinte questão. Ele falava: Orlando, eu não sei se a gente tem braço para trabalhar com uma receita tão grande ainda, se a gente tem pessoas para dar conta de tudo isso. E quer saber o pior, e é um fato isso, né? Quer saber o pior? Eu estive lá visitando o Joinville o ano passado e realmente as pessoas que trabalham lá diziam assim: Marco, a nossa situação está igual à de 2009. Muito embora tenha atingido a Série A e tenha tido a oportunidade de mudar esse rumo. E acabou não sendo feito. É isso aí. Simar, me fala uma coisa. Como você vê o futebol brasileiro hoje? Porque eu sempre falo, né? A gente fala aqui muito ainda de problemas de gestão, de dirigência estatal, tomadas de decisões um pouco equivocadas, muito levadas à paixão. Mas eu, por exemplo, eu estou trabalhando com futebol aí há 12, 13 anos. Daquele período que eu comecei a trabalhar lá atrás para hoje, o futebol brasileiro nunca foi tão organizado como é hoje. Verdade. E como você vê, né, de hoje, para daqui 10 anos, o que você vê de diferenças dentro do nosso futebol? O que você acha que vai melhorar? Aonde vão ter oportunidades de trabalho também, né, relacionadas a isso? Porque não é só quem trabalha em clube, né? Você tem prestadores de serviço, você tem várias outras funções que orbitam, né, o futebol. Como você vê isso daqui 5, 10 anos, assim, no futuro próximo? Eu vou torcer muito para que as SAFs que se proponham a investir no futebol brasileiro sejam de pessoas sérias, de pessoas que realmente queiram trabalhar de uma forma muito honesta e de que realmente fazer do futebol um negócio. Se isso ocorrer, nós vamos ter vamos replicar o sucesso que teve a atuação do Ministério do Trabalho junto ao Londrina. Se isso acontecer com todos os clubes, nós vamos ter clubes muito bem administrados, clubes que trabalharão dentro dos seus orçamentos e, obviamente, o resultado disso será um futebol brasileiro muito mais atraente para todos. Então, eu tenho muita esperança nisso. E espero realmente que as pessoas que venham sejam as pessoas mais honestas possíveis, né? E que também tenham isso na cabeça e que possam, na verdade, se cercar de profissionais que efetivamente possam ajudá-los no sentido de mudar essa triste aparência do futebol brasileiro de ser um futebol grandioso dentro do campo, mas muito ruim fora do campo. E eu sempre defendo a tese de que o futebol ele é uma atividade econômica hoje já. A gente, obviamente, tem uma tendência de falar de clubes da Série A, da Série B, do Campeonato Brasileiro, mas a gente está falando aí de 40 clubes, 20 em cada um. E nós temos mais de 700 no Brasil. Então, o futebol é uma atividade econômica, uma atividade importante para o país.
Então, a partir do momento que você começa a organizar isso e transferir dessa atividade política ainda para uma atividade empresarial, obviamente que várias oportunidades, né, no meio vão aparecer para quem aí quiser se especializar e trabalhar sério, né, dentro de princípios de governança, de transparência com relação a isso, né? A CBF tem feito, inclusive, cursos, né? Cursos bastante interessantes aí no curso de gestão, coisas que não existiam Eu até sou 5 formado anos. no primeiro curso de gestão da CBF, em 2015. Sou da primeira turma. Eu acho muito bacana isso, porque, na verdade, é um começo, né? É óbvio que vai demorar, é lento, mas um dia ele acontecerá. É um Né? processo, Então, né? vamos bater palma para quem teve a iniciativa de dar o primeiro passo. Simar, eu não tenho palavras para agradecer, né, a oportunidade de falar contigo, né, conhecer uma história tão rica dentro do meio do futebol. Como eu disse no início, você foi uma das pessoas que me inspiraram a querer trabalhar com futebol, a começar a correr atrás de curso. Isso já aconteceu lá em 2008, 2009, quando eu comecei a fazer algumas especializações na área e, né, já trabalhamos ali em alguns momentos até muito próximos. Te agradeço muito, né, por participar aqui do Gestão FC. Como eu disse, o grande mote aqui do nosso podcast é mostrar para o público como são as profissões, como é o ofício relacionado ao futebol, né? Quais são os desafios, as dificuldades e também a parte boa de se trabalhar com tudo isso, né? Com essa paixão nacional que nós acabamos trabalhando. Te agradeço demais e fique à vontade para uma mensagem final. Obrigado, cara. Eu que agradeço, Orlando, e me sinto muito orgulhoso de ouvir isso de você, porque, afinal de contas, o que a gente precisa é deixar um legado, né? Deixar alguma coisa que a gente fez com tanto carinho e que ouvir isso de você me deixa bastante orgulhoso. E eu gostaria aqui de deixar como assunto final uma preocupação que eu estou tendo com essas situações de violência que têm acontecido diariamente contra os clubes de futebol. É torcedor que briga fora do campo, é torcedor que invade CT, centro de treinamento, é torcedor que invade enquanto o dirigente está dando declarações para a sala de imprensa. Eu diria a todos vocês que isso não leva a lugar nenhum, muito pelo contrário, né? Isso só vai levar a coisa a não caminhar pelo caminho certo. Se a pessoa errou ou se o resultado não veio, amanhã pode ser diferente, né? O futebol tem esse bom. Um resultado de domingo pode ser consertado plenamente na quarta-feira. As pessoas que não tomem essas atitudes violentas, porque isso realmente denigre muito o nosso futebol. E como as nossas leis ainda não amparam e não punem exemplarmente essas pessoas, que elas entendam que isso não leva a lugar nenhum. Né? Olha o Paraná aí que sofreu essa invasão aí agora no último jogo em que foi desclassificado, e essa ferida vai doer durante toda a temporada de 2023. 8 mandos, né? 8 mandos perdidos. O que ganhou com isso? Né? Prejuízo maior, dificuldade maior para sair da atual situação. Então, esse é o recado que eu gostaria de deixar. E muito obrigado, Orlando. Tá? Estou sempre à disposição. É um prazer falar sobre futebol. Hoje a gente está um pouquinho cansado já, né? Porque o couro fica malhado já de tanta coisa que a gente conversou aqui, teria muita outra coisa para conversar também, mas é sempre um grande prazer falar com você e eu agradeço aí essa oportunidade de você ter me chamado para poder falar um pouquinho aí da minha trajetória. Isso aí. Obrigado, Simar. Excelente mensagem. Lembrando, né, que futebol é esporte, né, Simar? A gente gosta de falar de gestão aqui, de negócio, tudo, mas futebol é esporte. O princípio do esporte, né, é a competição. É lazer, né? E a violência, nesse caso, é totalmente desnecessária. Obrigado, Alcimar. Então, esse é o Gestão FC. Gestão FC, onde o futebol é o nosso trabalho. Muito obrigado, Alcimar, e nos vemos no próximo programa. Um abraço a todos aí, valeu, tudo de bom. Alcimar, obrigado. Valeu, Orlando.